Fala galerinha, professor Carlos Alex. Agora vamos fazer uma explicação sobre o estudo, analítico da circunferência, tá bom? Nossa aula 1 aí de circunferência, tá certo? Na verdade, nós estávamos estudando, começamos da ponto, depois reta, Agora estamos na circunferência. Essa aula vai ser dividida em duas partes, tá certo? Bom, o que acontece, Nós começamos a estudar lá no plano cartesiano, Nós temos aqui um plano cartesiano e tudo mais, o eixo x, que é o eixo das abscissas, o eixo x, abscissa, o eixo y ordenada. Bom, e aí nós vamos ter uma circunferência agora, E aí o que acontece? O que nós precisamos de importante na circunferência? Nós temos o centro, e aí eu vou chamar sempre o centro, de AB, tá certo? E aí se eu pegar um ponto qualquer, vou pegar um ponto qualquer na circunferência, que vai ser XY, um ponto qualquer, tá bom? Estou chamando de XY qualquer, tá bom? Aqui a coordenada X também eu estou chamando de A, e a coordenada Y de B. Essa distância entre o centro ao extremo sempre é a mesma, e essa distância é chamada de raio. Então, nós aprendemos lá na aula entre distância entre dois pontos, que a distância entre dois pontos é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Bom, o que acontece? Aqui nós temos o x1, y1 e aqui o x2, y2. E aqui meu raio. Essa distância é o raio. Se eu elevar ao quadrado dos dois lados para cancelar a raiz, eu tenho que r ao quadrado vai ser, cancela isso aqui, x2 é x e o x1 é a. Então, x menos a ao quadrado, o y2 é y e o y1 é b. Então, y menos b ao quadrado. Então, pronto. Essa daqui, pessoal, é a equação da circunferência, que vai ser a equação da minha circunferência, a equação da circunferência, ela nada mais, nada menos, eu vou precisar de duas coisas, circunferência. Eu vou precisar do centro da circunferência, certo? Esse ponto aqui central, que eu vou chamar de AB. E eu vou precisar também do meu raio, que o meu raio eu vou chamar de R. E aí a equação pode estar na reduzida, que é x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, essa, como eu tinha demonstrado para vocês, é a equação da minha circunferência. Está aqui a equação da minha circunferência. Deixa eu deixar bonitinho aqui. Pronto, agora sim, olha aí. Essa equação, nós vamos chamar ela de reduzida. Não sei se você lembra, lá na época que nós estávamos estudando a equação da reta também tinha reduzida. Reduzida, você igualava a y. No nosso caso, você iguala a r ao quadrado. E se eu desenvolver isso aqui, eu consigo chegar na geral. E aí nós vamos, antes de desenvolver, eu vou fazer um recordar aqui, tá bom? Que nós vamos usar muito, que é dos produtos notáveis, tá bom? Se eu tenho z mais w ao quadrado, o que é isso aqui, Para quem não lembra, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E se eu tiver z menos w ao quadrado, isso aqui é o quê? O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, nós vamos fazer esse produto notável. Então, aqui nós vamos ter o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O segundo aqui é a mesma coisa, o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vou trazer o r ao quadrado para cá, e isso aqui vai ficar igual a zero. Então, eu tenho x ao quadrado, só organizando, só para você ver que vão mostrar desse jeito aqui os nossos problemas, Mais a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos r ao quadrado. E aqui nós deixamos ela na forma geral, que é a forma desenvolvida da equação da circunferência. Então, nós podemos encontrar a equação da circunferência ou assim, certo?
Qual é a nossa meta de vida? O bom é deixar assim, porque assim nós conseguimos achar o centro dela, tá bom? E o nosso raio. Nós conseguimos achar os dois. Então, o que acontece? Ó? Nossa meta de vida, se tiver dessa forma, a gente vai deixar na reduzida, porque na reduzida a gente acha o centro e o raio. Então, esse é o primeiro passo para a gente saber a ideia da equação da circunferência. Então, vamos aqui, ó, vamos só dar um exemplo, certo? Se eu tenho um centro, sei lá, 2 e menos 3, e tenho um raio igual a 5, qual é a equação da minha circunferência? É só colocar a equação, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Aí eu substituo, ó, x menos 2 ao quadrado mais y, aí menos com menos mais, 3 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, que é 25, né? Eu posso até ajeitar se eu quiser aqui, ó, y mais 3 ao quadrado. Provavelmente os problemas que você for fazer, você já vai deixar assim na reduzida mesmo. Mas, se o problema quiser, você desenvolve o produto notável que eu falei para vocês aqui, ó. Tá certo? Se não, pode deixar assim, né? O exemplo 2 é o contrário. Imagina aí se eu lhe der, sei lá, x menos 3 ao quadrado. 3 eu já usei, né? Então, vamos botar x menos 7 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a 6, né? O que que acontece? Vou botar igual a... botar um bonitinho primeiro. O meu centro, né, ó, vai ser, ó, AB, né? Só que se você perceber, aqui tem A, aqui tem menos A. Aqui tem B, aqui tem menos B. Então, é o oposto, ó. Então, vai ficar o oposto de menos 7 é 7 e o oposto de menos 1 é 1. O raio, né, não é R ao quadrado e o raio não é R, então vai ser a raiz quadrada desse número, que no caso a raiz quadrada de 36 é 6, certo? Pode ser que venha um exemplo meio estranho assim, mas isso continua sendo uma circunferência, tá certo? Sei lá, 7, né? Ah, professor, então quem é o A e o B? Nesse caso aqui é a mesma coisa que ser x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado é igual a 7. Então, meu centro, x ao quadrado, é a mesma coisa que x menos 0 ao quadrado, né? Então, meu centro é 0, 0, está na origem. E o meu raio é raiz de 7, certo? Uma das coisas que gosto muito de cair nos problemas é a condição de existência disso aqui, certo? Para que a circunferência exista, só basta que o lado direito, que no caso é o r ao quadrado, seja maior do que zero. Porque se o r for zero, não vai ter distância, então isso não é uma circunferência, é um ponto. Essa distância também não pode ser negativa, né? Então, a única condição é que esse lado direito, quando eu chego na reduzida, isso seja positivo. E para finalizar, o último caso, que é o caso que os alunos têm mais dificuldade, que é o caso que ele me dá, ó, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x mais 6y menos 3 igual a zero. Ele me dá na geral e eu vou achar o centro e o raio como eu estava achando antes, né? E aí como é que eu faço isso? Eu vou transformar ela na reduzida. Então eu vou pegar o meu produto notável e vou fazer a operação inversa, certo? O nome dessa técnica se chama completar quadrados. Então, nós vamos completar. Ó. Eu primeiro pego o cara que tem um x, ó, então, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Só que ele não vai me dar o segundo, então 2 vezes o primeiro sempre é a letra, vezes o segundo. Então, quem vai ser o segundo? Eu vou completar. Ó. Qual é o número que eu multiplico por 2 para dar 8? É 4. 2 vezes 4 é 8. Então, meu segundo é 4. Então, eu completo, porque é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, eu completo com o meu segundo. E eu descobri o meu segundo como? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí eu vou fazer a mesma coisa com o y, mais 6y. Então, vai ficar 2 vezes o primeiro, que é y, vezes o segundo. Qual é o número que eu multiplico por 2 para dar 6? 3. Então, mais
o quadrado do segundo. Ó. E aí vai ter menos 3 igual a zero. Só que o que acontece? Esse 4 ao quadrado não existia aqui, nem esse 3 ao quadrado. Eu coloquei. Eu não posso sair colocando. Mas como é uma equação, tudo que eu coloco de um lado, eu coloco do outro. Ó. Então vai ficar 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E aí sim, ó, eu consegui fazer a volta disso aqui. Ó. Consegui voltar. Ó. Porque isso aqui é o primeiro e o segundo. Então, x, como aqui é menos, ó, menos 4 ao quadrado. A mesma coisa aqui, ó, o primeiro e o segundo. Ó, y mais 3 ao quadrado. Certo? Y mais 3 ao quadrado. Aí, esse menos 3 eu vou jogar para o outro lado. Vai ficar 16, que é 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, mais 3. Ó. Então, a minha equação é x menos 4 ao quadrado, certo? Mais y mais 3 ao quadrado é igual a 25, 28, né? Então, o meu centro é 4 e menos 3, como a gente já tinha visto antes, é o oposto. E o raio é a raiz quadrada disso aqui, que é a raiz de 28, certo? Eu vou fazer vários problemas aí, se você for ver nas questões que eu coloquei aí, tá certo? E todas elas nós vamos usar essa técnica aqui, tá certo? Para fazer essa volta para achar o centro e o raio. Ok? Então, esse é o primeiro momento de equação da circunferência, o estudo da circunferência no nosso curso de Geometria Analítica aí para vocês, beleza? Então, um forte abraço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!